Olá, meus amigos, muito bom dia. Com a graça de nosso Deus e Pai, iniciamos mais este dia e também iniciamos mais este momento da palavra do Senhor, que é o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, e também momento que Deus nos proporciona para que nós possamos falar com Ele, falar com o nosso Pai Criador, com aquele que nos gerou, com aquele que nos presenteou com a vida, com aquele que está dando mais uma oportunidade a partir desse momento da gente desfrutar do seu amor, do seu poder e da sua misericórdia, tá bem? Olha, antes da gente continuar, por favor, deixa o like para o canal, também inscreva-se no canal se você ainda não se inscreveu e também ative o sininho das notificações, porque fazendo assim o próprio YouTube avisa você quando lançarmos um vídeo novo. E também no local dos comentários você pode colocar nomes de pessoas e nós pegamos esses nomes, transferimos para um caderno de orações e oramos por essas pessoas todos os dias. Está bem? Olha que interessante, no livro do profeta Daniel existe o relato daqueles três jovens, o Sadraque, o Mesaque e o Abednego, que eram três homens de Deus. Eram três homens de Deus que serviam a Deus de verdade. E então, um belo dia, surge uma lei no país onde eles estavam, no caso a Babilônia, no reino da Babilônia, no império da Babilônia, surgiu uma lei em que era obrigatório que em certo momento do dia, quando se tocasse os instrumentos musicais autorizados pelo governo, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo para se dobrar diante de uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor, que era o rei da época, mandou fazer. Então, a certa altura do dia, em certo horário do dia, tocava-se os instrumentos musicais, que era um tipo de aviso, como se fosse hoje uma sirene, alguma coisa assim. Todo mundo tinha que parar o que estava fazendo e se dobrar diante daquela imagem, para adorar aquela imagem. Só que, no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles eram judeus e conheciam a ordem de Deus de não adorar imagens de ninguém, de espécie nenhuma, de não se dobrar diante das imagens. Eles conheciam a verdade. Os três não se dobravam. O Sadraque, o Mesaque e o Abednego não se dobravam. E isso incomodou muita gente ali, porque os invejosos, aquelas pessoas que, usadas pelo maligno, não gostavam dos três jovens hebreus, foram logo dedurar para o rei Nabucodonosor, foram falar, fofocar. Desde aquela época já existia a maldita fofoca, Foram dizer para o rei Nabucodonosor que havia três jovens que, quando se tocavam os instrumentos musicais para que o povo adorasse a imagem, os três jovens não se dobravam, eles não curvavam a sua cabeça, não curvavam seus joelhos, não dobravam seus joelhos e não adoravam a imagem de escultura, Isso deixou o rei Nabucodonosor muito furioso. O homem ficou, como diríamos hoje, possesso de raiva, de fúria, Porque aqueles três desobedeciam a ordem dele. E o rei Nabucodonosor mandou chamá-los e perguntou para eles, como quem estivesse dando uma última chance. Ele perguntou assim, ele disse assim: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se dobram diante da imagem que eu mandei construir? Quando é tocada a música, quando se dá o sinal? E eles disseram: é verdade, ó rei, nós não nos dobramos. E o rei mais uma vez disse, mais furioso ainda: se vocês não se dobrarem, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente, que era a punição para quem não se dobrava diante da imagem que Nabucodonosor mandou construir. Eu estou só relatando aqui para você, resumindo a história, tá bom? Para você ver onde que nós vamos chegar no sentido da pessoa temer a Deus de verdade, e ser recompensada pelo Senhor.
Quando então Nabucodonosor ficou sabendo, mandou chamar os 3 jovens, perguntou para eles se era verdade que eles não se dobravam diante da imagem. Responderam eles que sim, era verdade mesmo. E Nabucodonosor então, dando mais uma chance, se dobrem quando tocar os instrumentos, porque senão vocês vão ser lançados na fornalha. Olha o que eles responderam. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 16. Eles disseram assim: ó Nabucodonosor, que era o rei, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, quer dizer, se ele não livrar também, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. E, gente, isso é posição de um homem ou de uma mulher de Deus. Ou seja, a pessoa ela tem valores e ela tem uma fidelidade a Deus que ela não negocia por nada nesta vida, nem pela própria vida. Nem pela própria vida. Eles disseram: rei, o senhor está dizendo aí que tem que dobrar, que as pessoas têm que se dobrar diante da imagem que o senhor mandou construir, edificar, mas fica sabendo o seguinte: olha, nós não vamos nos dobrar. E o rei ameaçando mais ainda: vou jogar vocês na fornalha, eu quero ver quem que vai livrar vocês. E eles disseram: rei, quanto a isso, nem precisamos responder. Se o nosso Deus quiser livrar, ele nos livra. Se não quiser, não livra. Mas nós não vamos nos dobrar diante da tua imagem. Sabe o que significa isso para a gente? Não é só apenas o caso da idolatria, que a adoração a imagens é pecado. Está na Bíblia isso. Não adianta mudar o nome. Adorar, venerar, isso aí não é a mesma coisa, né? É pecado do mesmo jeito. Se dobrar diante de uma imagem de escultura é pecado. Só que o problema é que muita gente já aprendeu isso e não faz mais. Porque está na Bíblia, qualquer Bíblia, católica, evangélica, está lá a proibição de adorar imagens. O problema é que muitas pessoas que, embora não adorem imagens e não se curvem diante delas, as pessoas se curvam diante das situações difíceis da vida. Pode ser o seu caso, que você até seja uma pessoa boa, mas você está se curvando diante das situações difíceis que aparecem na sua vida. E o que significa esse se curvar? Significa você aceitar a situação, se conformar com a situação. Significa você, às vezes, murmurar, reclamar, né? Xingar, até mesmo blasfemar, dizendo que Deus se esqueceu de você, dizendo que Deus não te ajuda, que Deus não te abençoa, não é? E tudo isso é pecado. Olha só, blasfemar, reclamar, murmurar é pecado. Uma boca maledicente, quer dizer, tudo que fala é sempre no sentido negativo, porque a vida está difícil, porque não está aguentando mais e vive nessa ladainha. Isso é pecado. Às vezes a namorada cristã, não estou nem falando gente do mundo, né? A jovem cristã, não é? Tem um namorado e a jovem cristã sabe que fornicar é pecado. Fornicar é ter relação sexual antes do casamento, não é? A jovem sabe que é pecado, mas o namorado pressiona e a jovem acaba cedendo. E geralmente o que o namorado faz com a namorada? Ele fala assim: ó, se você não ficar comigo, eu vou largar de você. Aí a namorada, porque endeusou o namorado, né? Fez dele o Deus da sua vida. Então tá bom, vamos, né? Quer dizer, acaba caindo por causa da pressão do namorado. Então, de certo modo, né? O namorado virou o Deus da moça, né? E às vezes é o contrário. Às vezes o jovem, o homem, né? Ele não quer ter relação antes do casamento. E às vezes a namorada fica pressionando ele, como quem diz: olha, se você não ficar comigo, eu vou procurar outra pessoa. Ou se você não ficar comigo, eu vou ficar com o teu melhor amigo, né? Ameaçando, chantagem emocional, né? E muitos jovens acabam então caindo na fornicação devido a essa pressão. Isso acontece com muita gente. Eu dei apenas algum exemplo aqui, um exemplo bem bobinho até, né? Mas é para você entender que muita gente acaba negociando, né, os seus princípios, acaba negociando a sua fé. Em que sentido? De você abrir mão dela, da sua fidelidade a Deus, para
de medo que aconteça alguma coisa de ruim com você, de medo que você perca alguma coisa. Gente, se a gente for fiel a Deus, não importa o que aconteça, Ele sempre vai nos defender, Ele está do nosso lado porque der e vier, não é? Ele nunca vai nos desamparar. Repito, aconteça o que acontecer, né? Ele sempre vai estar com a gente, porque Ele prometeu, né? Estarei convosco todos os dias, Ele disse, até o final dos tempos. Então, permaneça nessa confiança e não negocie a sua fé, não negocie os seus valores, tá certo? Foi o que fizeram Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei mandou fazer o quê? Mandou jogar os três na fornalha ardente. Tá? Você pode falar assim, nossa, pastor, tadinhos, não era melhor eles se dobrarem diante da imagem? Porque o corpo ia estar dobrado, mas o coração não, né? Deus ia estar vendo isso. Mas não é assim, gente, não é assim. Tem uma certa hora na nossa vida que a gente tem que escolher a quem a gente vai agradar, ou aos homens ou a Deus, ou ao diabo ou a Deus até. Às vezes o diabo, né, ele se levanta com doenças, com problemas familiares, com problemas financeiros, né, com problemas sentimentais, problemas no casamento, problema com os filhos, para deixar a pessoa nervosa, para deixar a pessoa preocupada, né? É nessa hora que você não pode se curvar diante do diabo. Você vai perguntar, pastor, como assim? Como eu me curvo diante do diabo ficando preocupado com os problemas da vida? Não é normal ficar preocupado? Bom, para um crente não é normal não. Até porque o próprio Senhor Jesus falou para a gente não ficar preocupado, nem ansioso, nem inquieto por nada. Tá? O apóstolo Paulo fala a mesma coisa, o apóstolo Pedro fala a mesma coisa. Temos que confiar em Deus em qualquer situação. Tá bem? Então, se curvar diante do diabo é quando você tem problemas e você então desanima, blasfema, xinga, né? Fala que não vai mais na igreja e tudo mais aí. Então eu quero dizer para você o seguinte, não se dobre diante do diabo, por mais que ele pressione você, por mais que ele tente colocar medo em você, né? De repente você está trabalhando numa firma, numa empresa, e ali começam a perseguir você. Dali a pouco você quer sair da firma. É o diabo tentando você. Puxa, você pediu esse emprego para Deus, Deus abriu a porta para você, agora você vai sair do seu emprego só porque você está sendo vítima de perseguição, ou pelo menos acha que está, porque às vezes é coisa da cabeça da pessoa, né? Tem pessoas que têm a mania de perseguição, acha que todo mundo está perseguindo. Não é a cabeça da pessoa que está encafifada com aquilo. E tem situações que é real, há perseguição. Mas olha só, não se dobre para o diabo não, tá? Não se dobre no sentido de você abandonar o teu emprego, né? Pedir a conta por causa de pessoas que te perseguem lá. Peraí, que Deus que você serve? Né? Você não confia em Deus? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram. Tanto é que eles foram lançados na fornalha de fogo. Só que de repente, o rei Nabucodonosor teve uma visão. Ele viu a fornalha. E na fornalha, em vez de 3 pessoas, em vez de ter lá o Sadraque, o Mesaque e o Abednego somente, não, havia 4. Havia 4 pessoas. E quem era o quarto homem? O quarto homem, na verdade, era o próprio Senhor Jesus, em forma humana, mas era diferente. E Nabucodonosor perguntou para os seus soldados, escuta, quantas pessoas nós jogamos na fornalha? E eles responderam, 3, Senhor. E Nabucodonosor responde, mas estou vendo 4. E o quarto é semelhante a um filho dos deuses. Quer dizer, era uma maneira de Nabucodonosor expressar o quão diferente aquele quarto homem era. E sabe o que a Bíblia diz? Que eles passeavam pelo fogo, pelo meio do fogo. Ou seja, Deus ele não tira a gente da batalha, mas está juntinho de nós, está bem presente em nossas vidas nos momentos das batalhas. Para quê? Para nos capacitar. Com o seu grande poder, ele nos livra, nos capacita, nos protege, nos abençoa. No momento da luta, ele faz isso se a gente for fiel a ele, tá bem? Muitas pessoas não conseguem receber bênçãos de Deus porque não são fiéis a ele. Qualquer coisa vai fumar, qualquer coisa vai beber, já fica nervosinho, nervosinha, já não vai mais na igreja, não é? Já qualquer coisa que acontece em casa, já briga com a esposa, já briga com o marido. Tudo isso daí, gente, é você se dobrar para Satanás. Não se dobre, seja fiel a Deus sempre. E se você fizer agora um voto com Deus de fidelidade a Ele, se você se propor agora na oração que vamos fazer a obedecer e ser firme como Sadraque, Mesaque e Abednego foram, você pode ter certeza
que não somente este dia, mas pelo resto da sua vida, enquanto você estiver sendo fiel a Ele, o Senhor vai cumprir a palavra que Ele prometeu, de estar todo dia com você, te fazendo vencer todas as situações, te chamando de mais que vencedor. Tá bem? Vamos orar? Quer pegar um copo com água lá? Pega lá um copo com água, coloca aqui pertinho. No final a gente vai abençoar essa água e você beba dela. Tá bem? Oremos ao Pai. Nosso Deus e Pai bendito e santo, obrigado, meu Deus, porque o mesmo Senhor que estava lá no passado, naquela fornalha, dentro do fogo, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus e Pai que está aqui conosco neste momento. Pai, eu te peço por essa pessoa que ora comigo, essa pessoa que está sofrendo, que está tendo problemas no seu casamento, problemas na sua vida sentimental, problemas na sua vida conjugal. Meu Deus, ajuda essa pessoa. Tira a aflição do coração dela, tira a preocupação do coração dela, que ela tenha paz, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, Senhor, abençoa essa vida que ora comigo nessa área então. Faz com que o casamento seja renovado, restaurado e abençoado. Também te peço por esta outra pessoa, Pai, que está preocupada com os filhos que estão rebeldes ou nas drogas ou se envolvendo no mundo do crime. Te peço, meu Deus, liberta esses jovens agora. Tira, meu Pai, da mente deles, do coração deles, o desejo por aquilo que é errado. Faz uma obra de libertação, Senhor. Te peço também, meu Deus, por essa pessoa que está enferma, essa pessoa, meu Pai, que está doente, está com dores, está internada no hospital, ou numa clínica, ou na UTI, ou está em casa fazendo tratamento. Meu Deus, que a mão do Senhor se estenda para curar, para libertar, para abençoar, para transformar. Te peço, Pai, que o dia de hoje seja um dia vitorioso. Essa pessoa vai trabalhar, ela vai enfrentar o dia, mas eu te peço, Pai, seja com esta pessoa, dando capacitação, força, proteção, em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Senhor, abençoa este copo com água, meu Pai, para que no tomar desta água essa pessoa seja ainda mais abençoada. E para finalizar, Pai, eu peço também, abençoe e conforte o coração dessa pessoa, meu Deus, que perdeu alguém muito querido nesses dias. Essa pessoa, Pai, que perdeu um ente amado, essa pessoa que perdeu um parente, que faleceu, Senhor. Te peço, conforta o coração dessa pessoa agora. Que o Senhor faça ela entender que a luta é para quem fica. A luta é realmente para quem fica. Então capacita essa vida, Pai, confortando o coração dela, trazendo o alento ao coração dela, o alívio ao coração dela, e pela tua resposta te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amigo e amiga? Oramos. A água está consagrada, pode beber dela e seja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se dobre, tá? Recuse-se a reclamar, recuse-se a ficar chorando pelos cantos, recuse-se a falar uma palavra negativa, recuse-se ao mal, recuse-se a fazer o que é errado. Seja fiel a Deus sempre e Deus sempre vai manifestar o seu poder na tua vida, tá bem? Deus te abençoe grandemente, tenha um excelente dia e até a próxima!